Prepare-se. A partir de agora, você vai entrar em contato direto com o mundo escatológico. Vídeos, fotos, fatos, sinais sobrenaturais que nos mostram que a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que imaginamos. Com a palavra, Pastor José Olavo Fonseca. Bom dia, boa tarde e boa noite. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra de Deus. Amém? 30 de maio do ano de 2015, são exatamente 8 horas da manhã. Na manhã de hoje nós queremos falar sobre os sinais do arrebatamento da igreja. A minha esposa, ela teve uma experiência sobrenatural na madrugada de hoje e na manhã de hoje, aonde ela presenciou o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda de Jesus nas nuvens, foi prometida pelos discípulos, pelos apóstolos, por Deus, pelos anjos e pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma promessa de voltar novamente aqui na terra, só que desta vez nas nuvens. Ele disse: não turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eis que eu vou vos preparar lugar. E se eu for, eu voltarei novamente para buscar todos vocês, para levar comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. Livro de Evangelho de São João, capítulo 14. Amém? Também os discípulos prometeram sobre a vinda de Jesus. Os apóstolos falaram sobre a volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alaridos, com voz de arcanjos e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11, ali Jesus dava as últimas instruções para os seus discípulos antes dele subir para o céu, antes dele ir embora para o céu. Jesus sabia que era chegado o momento dele subir. Jesus sabia que era chegado o momento dele deixar esta terra e ir embora. Ele já havia morrido na cruz do Calvário, ele já havia ressuscitado ao terceiro dia, era o 40º dia após a sua ressurreição, já havia 40 dias que ele tinha ressuscitado dos mortos, e agora era chegado o momento, era chegado a hora dele subir para o céu. Então ele estava ali instruindo os seus discípulos, e ele dizia: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E de repente Jesus começou a subir, ele começou a levitar, e ele começou a subir, e foi embora. E os discípulos ficaram atônitos, ficaram abismados, ficaram bobos, ficaram assustados por ver Jesus levitar, subir e ir embora. Eles colocaram a mão à boca, ficaram com os olhos fitos nos céus, e de repente se puseram diante dele 2 varões vestidos de branco. E esses 2 varões eram anjos de Deus que desceram do céu
até a terra no momento que Jesus subia, para trazer uma mensagem de esperança para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E aqueles dois varões vestidos de branco, aqueles disseram: varões Galileu, por que estáis com seus olhos fitos nos céus? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tomado, há de vir, assim como tem visto partir. Da mesma forma como vocês têm visto Jesus subindo para o céu, vai chegar um dia que vocês também vão ver ele vir sobre esta mesma nuvem. E foi isso que aconteceu na manhã de hoje. A minha esposa, ela acordou no momento em que o nosso relógio despertava para nós levantarmos para um compromisso que nós tínhamos, e ela disse: meu bem, meu amor, por que esse relógio foi despertar agora? Eu estava tendo uma visão, eu estava tendo um sonho, eu estava sendo arrebatada. Jesus estava voltando nas nuvens e multidões de pessoas estavam indo embora com Jesus, sendo arrebatada. E eu estava entre esta multidão. E agora esse relógio despertou aí e acabou com a visão que eu estava tendo. Nós vamos ouvir este testemunho. Nós vamos escutar esse testemunho que a minha própria esposa vai contar para vocês. Aqui está a minha esposa, Maria Aparecida Silva Fonseca. E ela vai dar o seu testemunho em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos nesse dia, né, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz de estar tendo essa oportunidade de testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. E grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Como meu esposo já disse, eu acordei nessa manhã maravilhada, com um sentimento glorioso no meu coração, pelo sonho, né, pela visão que Deus havia me dado. No início eu estava na cidade de Mongaguá, nós moramos em Itanhaém, então eu estava na cidade de Mongaguá, e não era a cidade real de Mongaguá, parecia assim uma cidade de Minas, porque as ruas eram todas calçadas com pedras, sabe? E eu tinha machucado meu pé, havia uma bolha de sangue no meu pé, e eu estava ali naquele lugar, meia perdida, procurando uma lojinha, um lugar para poder comprar um calçado, um chinelo, devido a esse machucado que havia no meu pé. E eu vi ladeiras assim, eu via ruas grandes, e eu cheguei numa lojinha onde havia dois senhores, eles estavam ali trabalhando, e eu perguntei onde havia uma loja, algum lugar que eu pudesse comprar uma sandália, que eu pudesse comprar um calçado, que eu havia machucado meus pés. E eles me indicaram uma outra lojinha ao lado, e eu fui até lá, uma pessoa me atendeu, e ele trouxe um calçado estranho para mim, que parecia feito de garrafa PET, com forrado de jornal, mas ficou muito grande no meu pé. E ele começou então a fazer uns consertos, né, umas adaptações para que ficasse certinho no meu pé, cortar e tudo. E eu fiquei ali aguardando aquele senhor terminar a sandália, e quando eu olhei para o lado, eu vi uma ladeira, uma rua dessas pedras, né? E estava chegando várias pessoas, blocos de pessoas. Era como se fossem blocos de carnaval, era como se fossem blocos de pessoas. Então, queridos, eu olhei para uma rua, uma ladeira acima, e eu vi várias pessoas que estavam chegando, vários blocos de pessoas, cada bloco pessoas vestidas igualmente, e ia ter ali naquele momento um desfile, que eram blocos de pessoas, folclore, né? Blocos de pessoas vestidas com roupas de folclore, e haveria então nessa cidade um desfile. Eu fiquei feliz de ver aquelas pessoas, eu me alegrei, porque eu me lembrei que eu tinha escutado
em algum lugar que haveria mesmo esse desfile com esses blocos de pessoas de folclore. E eu fiquei feliz que eu poderia, então, ter a oportunidade de assistir esse desfile. Mas começou a acontecer algo diferente no céu, algo muito estranho, porque aos nossos olhos, ninguém nunca tinha visto aquilo acontecer. O céu começou a ficar muito diferente, as nuvens começaram a se mexer, a se movimentar. É como se quando acontece a erupção de um vulcão, a gente vê aquelas nuvens, né? Aquelas fumaças saindo de um vulcão e dentro delas raios, relâmpagos. E era assim que o céu ficou, com essas nuvens horríveis, terríveis e vários relâmpagos. Em todo o céu ficou dessa forma. E nós ficamos muito assustados, nós ficamos com muito medo. Todas as pessoas se dispersaram, o céu se transformou de uma maneira terrível e todas as pessoas começaram a querer se esconder, porque nunca havia tido aquilo, era algo sobrenatural acontecendo. E houve aquela correria, pessoas correndo, procurando se esconder. E eu me lembro que 2 pessoas foram atingidas por raios que vieram do céu. 2 pessoas. Eu vi essas pessoas sendo atingidas pelos raios e elas ficaram totalmente despedaçadas, queridos. Não foi algo normal. Aquelas 2 pessoas ficaram despedaçadas, seus corpos ficaram despedaçados. E isso, então, contribuiu para que nós ficássemos mais assustados ainda. E eu procurei me abrigar debaixo de uma marquise, mas eu não queria ficar ali, porque tinha alguém, eu me lembro que alguém estava comigo, me acompanhando, e essa pessoa que estava comigo, ela correu para um outro lado, junto com outras pessoas, e eles entraram numa outra rua, e eu fiquei ali, porque eu queria ir aonde estava essa pessoa, a minha companhia. Mas para eu chegar onde eles estavam, eu teria que atravessar toda a rua, né? Uma rua ampla, um lugar amplo. Eu teria que atravessar todo aquele lugar para chegar do outro lado, da outra rua onde eles estavam. E eu saí com muito medo, olhando para o céu, aquele céu tenebroso, aquelas nuvens com muitos raios, como se fossem nuvens quando há uma erupção de vulcão, né? Eu repito, muito estranho. E eu com medo, com muito medo, consegui passar, olhando muito para cima, eu consegui passar e chegar até o outro local aonde estava, então, essa pessoa, minha companhia, meu companheiro, e também essas outras pessoas que junto estavam ali escondidas. E elas estavam como se fosse debaixo de um galpão. E esse lugar, na mesma hora, era um ponto de ônibus, né? E nós ficamos ali escondidinhos, assim, amedrontados, com muito medo, e o céu da mesma forma. E eu, naquele momento, antes de eu começar a pregar ali, veio uma nuvem sobre o céu, uma nuvem revolta, assim, passou por sobre nós, aquela nuvem estranha, toda mexendo, se mexendo, e ela passou por nós, veio atrás e voltou à nossa frente, nós vimos ela novamente sumir, desaparecer. E eu ali, então, comecei a falar de Jesus, comecei a pregar a palavra de Deus, e eu comecei a falar, Jesus veio há 2000 anos atrás, ele veio a essa terra, ele teve o seu ministério, por 3 anos ele ficou pregando aqui, ele morreu na cruz, e eu comecei ali a pregar o evangelho para aquelas pessoas, a falar, né, do amor de Deus para aquelas pessoas, e eu comecei também a falar sobre o arrebatamento da igreja. E quando eu olhei novamente, muitas pessoas já não estavam mais ali, tinham saído, não sei, não vi. Só tinha agora ali um casal e mais um outro senhor que estavam me ouvindo. E eles não acreditaram em nada que eu falei, eles disseram ali várias palavras que não concordavam com o que eu havia dito, com o que eu havia
ensinado. E eu falando com eles ali, de repente, amados, eu comecei a escutar uma música muito gloriosa, um som do céu, uma música maravilhosa, poucas palavras, mas palavras da Bíblia, certo? Que estão lá no livro de Apocalipse. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a melodia era mais ou menos assim. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. 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 E essa música gloriosa, esse som glorioso, era algo muito diferente, muito sobrenatural. E de repente, amados, eu comecei a ser sugada, eu comecei a ser levada. Eu senti que eu estava sendo levado, meu corpo estava sendo levado, transformado. Eu estava sendo sugada para o céu. E essa música constante, aquele som maravilhoso. E eu olhei para o céu, eu vi vários pontos no céu. E eu discerni que eram pessoas também que estavam sendo levadas. Era o arrebatamento que estava acontecendo naquele momento. Algo sobrenatural. Aleluias. E o céu estava da mesma forma, mas nós estávamos sendo levados. As pessoas estavam sendo tiradas. O céu, neste momento, ele não mudou. Ele continuou, assim, sobrenatural, muito feio, né, com esses relâmpagos, mas havia essa diferença, havia essa música agora, gloriosa, e as pessoas sendo levadas. Eu senti o meu corpo sendo sugado. E por um instante me veio uma preocupação. E eu me vi dentro de casa já, dentro da minha casa, e eu estava preocupada com os meus filhos, com meu esposo, e eu comecei a procurar para ver se eles também estavam sendo levados, para ver se realmente também eles estavam indo com Jesus. Mas eu não consegui ver ninguém. Eu olhei num quarto, olhei num outro lugar, nada, não vi ninguém. Aí eu fui para um certo cômodo da casa e eu ergui as minhas mãos assim para os céus e novamente aquela força começou a me levar. E eu fui passando pelo teto, sendo levada. E aí, queridos, infelizmente, o celular despertou, era o alarme, né, do relógio, porque às 7 horas da manhã nós tínhamos um compromisso. E eu fiquei muito chateada, porque eu queria que fosse realidade. Eu queria que continuasse, porque estava sendo algo tremendo, algo glorioso, uma sensação inexplicável, um sentimento inexplicável, glorioso, que eu creio que nós vamos sentir isso, aleluias, quando nós formos levados pelo Senhor Jesus. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja, ele vai levar o seu povo, um povo santo, um povo separado, um povo que está se preparando, que está nessa terra, mas está se preparando para esse glorioso dia. E eu falei, meu bem, eu estava agora sonhando que eu estava sendo arrebatada. E eu fiquei frustrada porque realmente eu fui trazida de volta à realidade. Mas eu me alegro porque eu estou agora tendo essa oportunidade de falar para você isso que aconteceu comigo. E eu estou, querido, aguardando esse dia, assim como você também está. Assim como você também está esperando esse dia glorioso, o dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Eu quero deixar uma palavra para você que já está esperando, que você permaneça firme, que você permaneça constante na obra do Senhor, que você permaneça firme nesse caminho. Não deixa o diabo roubar a sua coroa, não deixa tirarem de você esta esperança gloriosa que é morar com Jesus. Já foram citados aqui versículos da palavra, Jesus fazendo essa promessa. E as promessas do Senhor são promessas
certas, promessas verdadeiras que vão se cumprir. Ainda que a gente ache que não vai se cumprir, vai. Vai porque Deus, a palavra dele não volta vazia. Então que você permaneça firme nesse caminho, esperando, aguardando esse glorioso dia em que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que ele virá. Virá como um ladrão. Virá para levar um povo santo. Virá sem o dia, sem falar o dia ou a hora. Nós não sabemos. Nem o próprio Jesus sabe. Somente Deus sabe. Ele vai dar essa ordem e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Um povo santo, um povo separado. Enquanto nós vivemos aqui, nós estamos lutando. Nós estamos vencendo cada dia. Vencendo cada dia. Vencendo o pecado, vencendo as dificuldades, vencendo as barreiras. E Deus, o Senhor, Jesus, ele nos garante essa vitória diária. Então, amado, que você possa permanecer nesse caminho. E você que ainda não aceitou a Jesus, que você tome essa decisão hoje. Aceite a Cristo como seu Salvador e Senhor. E tenha também essa vida, essa gloriosa esperança de que você vai morar no céu um dia com Cristo. Eu deixo aqui um abraço para vocês. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê vitória. E eu digo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A Bíblia diz, e mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Ele não tardará. Um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho só, espera, suporta, só mais um pouquinho só. Suporte as lutas, suporte as perseguições, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu quero pedir a minha esposa para fazer uma oração em favor da sua vida, em favor do seu lar, em favor da sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta manhã, mais uma vez, esta manhã gloriosa. Te louvamos por essa oportunidade que estamos tendo, Deus, de estarmos vivos, de vivermos esse dia. Aleluia. Que seja um dia de vitória para todos nós. Senhor, que seja um dia abençoado. E ainda que venhamos passar por luta, Pai, por provação, que possamos passar, Senhor, aleluias, crendo na vitória, segurando em Ti, Deus, com a nossa fé firmada no Senhor. Abençoe esta pessoa que está agora vendo este vídeo. Senhor, que a vitória venha sobre elas, nas suas provações, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Fortalece a fé, meu Deus, desta pessoa. Amém, Fortalece, Deus, a confiança. Ó Deus amado, que todos nós, meu Deus, possamos nos aperceber do tempo que se chama hoje, e voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Pai, que essa pessoa esteja debaixo da Tua bênção, guardada, coberta, protegida pelo Senhor. Dê força, Senhor, nesse dia. Dê graça, Senhor, nesse dia. Abençoe a família, o lar, o trabalho, Senhor. Supra as necessidades. Ó Deus, colocamos todos nas mãos do Senhor nesta hora. Te agradecemos por essa rica oportunidade de falar do Teu amor aqui, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é evangélico, eu faço para você um convite, eu dou para você um conselho. Aceita Jesus como Salvador. Procura uma igreja a mais próxima da sua casa, independente da placa denominacional. O que salva não é nome de igreja, o que salva não é placa de igreja. Quem salva é Jesus. Mas é necessário que você congregue numa igreja. É necessário que você faça parte de uma igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: e não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, principalmente quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é o dia? O dia do arrebatamento da igreja. O dia que vai cumprir aquilo que a minha esposa teve visão, teve revelação e está em conformidade com a Bíblia.
Amém? Então nós temos que congregar. Temos que participar de uma igreja. Temos que fazer parte do corpo de Cristo. Procure uma igreja a mais perto da sua casa. Faça um concerto com Deus. Faça uma aliança com Deus. Aceita Jesus Cristo como Salvador. E sede santo como Ele é santo. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Que Deus possa te abençoar. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que Jesus volte em breve. Que Jesus volte já para buscar a sua igreja. Amém? Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a esperança da igreja de Cristo. Amém. Você acompanhou Sinais Sobrenaturais da Volta de Jesus, com o pastor José Olavo Fonseca. Entre em contato conosco, operadora 13 3427 8664, ou mande-nos um WhatsApp, operadora 13 99785 9933. Acesse o site pastorolavo.com e se inscreva em nosso canal no YouTube, Pastor José Olavo Fonseca.